Oi, gente, tô aqui de volta, certo? Pra gente falar um pouquinho hoje sobre a questão do psicodiagnóstico. Na verdade, essa aula é a continuidade da nossa aula sobre psicopatologia, né? Porque a aula é sobre psicodiagnóstico e psicopatologia, né? Eu falei no outro vídeo anterior sobre psicopatologia e nesse eu vou falar um pouquinho sobre o psicodiagnóstico. Ou seja, a gente vai conversar um pouquinho como é que a fenomenologia, ela compreende o existencialismo, como é que elas compreendem a questão do psicodiagnóstico. Ele guarda bastante semelhanças com o psicodiagnóstico tradicional que a gente faz, mas ele tem algumas pequenas diferenças, certo? Que fazem com que as coisas elas sejam conduzidas de uma outra forma, ok? Vamos começar de onde foi que surgiu a demanda desse psicodiagnóstico ele ser de forma diferente. Inicialmente, essa ideia ela surgiu de alguns psicólogos, inclusive aqui do Brasil também, né, que começaram a perceber que as pessoas elas ficavam muito tempo aguardando um psicodiagnóstico, uma avaliação psicológica. E quando eu falo de psicodiagnóstico, eu não estou simplesmente falando de avaliação neuropsicológica, eu estou falando de avaliação psicológica, eu estou falando de psicodiagnóstico que a gente faz, por exemplo, num atendimento clínico, que é uma compreensão da demanda da pessoa, o que é que eu vou fazer de intervenção a respeito disso. Isso também é psicodiagnóstico, né? Psicodiagnóstico não se resume só à aplicação de testes e avaliação neuropsicológica. E eles começaram a ver que as pessoas ficavam muito tempo nesses processos de avaliação para depois ser visto o que é que ia fazer em relação ao caso, e aí depois mais tempo para a pessoa, né, começar a iniciar a terapia de fato ou o tratamento de fato, né? Principalmente nos serviços públicos. Então, primeiro a pessoa ia para uma avaliação, depois a pessoa ia para uma outra fila para poder começar, de fato, uma terapia. E aí a gente trabalha com o que a gente chama de psicodiagnóstico interventivo, né? Que eu vou explicar mais na frente o que seria. Ou seja, à medida que eu vou avaliando, eu já vou intervindo. Então, eu não preciso que eu só inicie essa intervenção depois que eu termino a avaliação, como é no psicodiagnóstico tradicional. Primeiro eu avalio, depois eu intervenho. Né? No psicodiagnóstico de ordem fenomenológica existencial, à medida que eu vou percebendo as demandas, eu já vou tentando intervir sobre elas. Ainda que eu planeje intervenções futuras, mais elaboradas, talvez, que eu precise de algum outro recurso, mas naquele momento eu já vou fazer a intervenção, certo? E aí, quando a gente fala de psicodiagnóstico, né, a gente sabe que o psicodiagnóstico é um processo que é voltado para o esclarecimento da demanda, né? Que mobilizou o paciente a buscar aquele atendimento, que tem o objetivo de propor, tanto um esclarecimento da demanda, como, se for necessário, propor algum encaminhamento e também para que a gente possa compreender que terapêutico eu vou fazer com esse paciente, certo? Que tem essa demanda. E aí, né, como afirma Pompeia e Sapienza, nesse nosso tempo da técnica, isso faz muito sentido, até porque as pessoas elas querem saber o que elas têm, querem saber se o profissional ele vai ter capacidade ou condições de intervir sobre isso, e inclusive eles querem saber quanto tempo, né, o terapeuta vai precisar para poder intervir sobre a demanda dele. Ou seja, não é incomum que os pacientes nos questionem quanto tempo ele vai ficar na terapia, quanto tempo vai passar isso. E aí o psicodiagnóstico interventivo ele vai trabalhar um pouco sobre isso, né? Porque a gente não tem um tempo certo, até porque a gente vai esclarecendo a demanda. E não é simplesmente o psicólogo que vai intervir sobre a demanda do paciente, mas é em conjunto paciente com cliente, que vamos juntos pensar numa terapêutica, pensar numa intervenção, elaborar essa intervenção e fazer essa intervenção, né? Ou seja, a gente vai se afastar um pouco dessa questão, né? De que o psicólogo ele vai intervir sobre algo. Nós vamos perceber a demanda juntos e vamos intervir juntos sobre isso, certo? Por um lado, né, o psicodiagnóstico interventivo ele segue o modelo e o objetivo do psicodiagnóstico tradicional, que é compreender o que ocorre com aquela pessoa que procura ajuda, entender o que é que está, né, o comportamento que está sendo visto ali como problemático, compreender que comportamento é esse, de onde ele vem, como é que ele se manifesta.
e para a gente poder responder esse pedido de modificação, né, que a pessoa vem nos trazer, né, mas não significa que a gente vai conseguir responder da forma que a pessoa gostaria, certo? E também esse psicodiagnóstico ele vai nos indicar o encaminhamento mais adequado, vai ser só com a gente, vai ser com mais outro profissional, é comigo mesmo, é com psicólogo, mas é comigo, eu consigo dar conta dessa demanda. E também para que a gente possa ter uma ideia de como é que eu vou fazer as minhas intervenções com essa pessoa, certo? O psicodiagnóstico interventivo, ele rompe com o conceito de diagnóstico enquanto coleta de dados, né? Para que a gente formule uma compreensão sobre o cliente, porque simplesmente eu não vou estar ali entrevistando, avaliando a pessoa para coletar os dados. Eu estou avaliando para compreender e já intervir sobre isso. Então, não é simplesmente vou coletar os dados sobre você, né? Eu vou te compreender para eu poder intervir. E aí também levar essa pessoa à compreensão dela mesma, né? Não é só eu compreender enquanto terapeuta o que é que se passa e qual a dificuldade da pessoa. Mas na medida que eu vou avaliando, que eu vou vendo que ela tem algumas dificuldades, eu já vou pontuando a ela essas dificuldades para que a gente possa pensar em possibilidades de lidar com essas dificuldades no dia a dia, certo? A gente utiliza os encontros clínicos de maneira já a intervir na dinâmica apresentada, ou seja, à medida, como eu disse, né, à medida que eu vou avaliando, eu já vou criando intervenções sobre isso, certo? Eu não espero o final da avaliação para intervir e para dar também um feedback à pessoa que eu estou avaliando, para que a gente possa ir contribuindo para que a pessoa ela, né, tenha consciência sobre as próprias dificuldades. Ou seja, a ideia é que a pessoa mesma ela vá se dando conta, né? E que não simplesmente ela venha para mim para que eu avalie e dê a resposta para ela, né? É que ela consiga também encontrar a resposta. Porque muitas vezes o paciente ele já tem a resposta de qual é a dificuldade dele, né? Um outro aspecto do psicodiagnóstico interventivo é a implicação do cliente no seu processo de diagnóstico. Ou seja, a implicação do paciente nisso que ele tem, né? O que é isso, né? Não é simplesmente eu que vou chegar e vou dizer, bom, você tem um TDAH, você tem uma bipolaridade, né? Mas eu vou tentar junto com ele pontuar as dificuldades que eu estou percebendo e vou ver se ele também percebe quanto isso prejudica ele, se não prejudica, onde é que mais prejudica, né? Para que ele se implique porque está prejudicando sobre a vida dele. Então ele vai ter que se implicar. Não adianta eu dar para ele um laudo dizendo o que é que ele tem, sem simplesmente intervir e pensar junto com ele como é que a gente vai lidar com essa dificuldade. Porque algumas dificuldades elas vão existir, né? Então, o psicodiagnóstico ele é muito mais para pontuar o que é que você está vendo. Mas no interventivo, além de pontuar, eu também intervenho. Por isso que a gente chama de psicodiagnóstico interventivo, certo? E esse nome psicodiagnóstico interventivo, ele vem aqui da fenomenologia do existencialismo, certo? A base é aqui. Ele vai indicar também o lugar de psicólogo, que é de compreender e perguntar, mas nesse contexto, né, em que os interessados são coautores do seu processo, como eu disse. A gente vai compreender, perguntar, investigar, mas o paciente, ele é coautor no processo, não sou eu que vou fazer tudo sozinho. E aí, nosso conhecimento teórico, ele é importante que eu conheça de patologias, é importante que eu conheça de avaliação, que eu conheça os testes, mas isso é apenas mais um ponto de vista, né? Isso não é a verdade total. Pode ser que lá na minha avaliação eu aplique, vamos aí dizer, uma escala para depressão e aponto que a pessoa é depressiva, mas no meu processo compreensivo com ela, percebo que ela está num luto complicado e que ela... né? E que se justifica esse luto pelo tempo que aconteceu, pela forma que aconteceu, pelo significado, né, que esse luto tem na vida dela. Então, não necessariamente eu preciso classificá-la num luto, né, porque ela pode se ver num sofrimento, mas ela pode não estar na necessidade ainda de ser classificada como depressiva, né? Ela talvez não precise de uma medicação nesse momento, talvez ela precise de uma compreensão, certo? E aí, outra questão, né, do psicodiagnóstico interventivo, a gente, assim como no psicodiagnóstico tradicional, a gente também trabalha com visitas, certo? Mas entendendo que a visita aqui também tem um objetivo interventivo. Eu não vou para a visita escolar ou para a visita em casa simplesmente para coletar dados sobre a criança ou sobre a pessoa, por exemplo.
mas eu vou para compreender como essa escola vê essa criança, compreender quais as dificuldades que a escola percebe para naquele momento compreensível já dar alguma devolutiva de como essa criança também se apresenta para mim na terapia e de quais modos essa escola também pode tentar cuidar dessa criança para que essa relação seja facilitada, certo? Portanto, né, a gente considera a visita escolar relevante ou como a domiciliar. Eu não trabalho com visita domiciliar, geralmente só quando é um caso jurídico ou alguma coisa muito pontual, muito necessária, né? Mas alguns psicólogos trabalham, principalmente em outros países, é comum que se trabalhe com visita escolar, né? Escolar não, domiciliar. Escolar, a maioria de nós trabalhamos, né? É importante, né? Muitas vezes essa visita, porque é uma oportunidade de conversar com outras pessoas que conhecem essa criança ou essa pessoa e conhecer essa pessoa por outros olhares, né? Não só pelo meu olhar, mas pelo olhar de outras pessoas. E aí também ter uma compreensão de seus comportamentos, mas implicar essas pessoas em novos modos de lidar com essa pessoa, com essa criança, né? Por isso que também é interventivo, porque a gente precisa também, não estou aqui só para coletar dados nessa visita, mas eu estou aqui para implicar essa escola, esses pais, essa pessoa que eu estou, né, conversando, no cuidado com essa criança em novas propostas, né? E aí ele vai colocar que afinal conhecer alguém é conhecer a rede de relação da qual essa pessoa ela faz parte. Como eu disse, né, a gente não nasce e a gente não vive no nada, a gente vive no mundo e em relações. E é nessas relações que eu vou ter dificuldades, é nessas relações que o meu TDAH vai aparecer, que a minha desatenção vai aparecer. É nessas relações que eu me curo e que eu me adoeço, né? Então eu preciso conhecer essas relações também. E muitas vezes a gente vai precisar conhecer não só do ponto de vista do sujeito, né? Mas ir um pouco além disso. Na perspectiva fenomenológica de intervenção, ela existe também do psicólogo uma modificação na sua postura tradicional, né? E aí ele não tem como fazer isso se ele estiver apoiado naquela postura tradicional rígida, né? Mas vai exigir uma postura de participação de todos os envolvidos, né? Que coloca o psicólogo na mesma posição do paciente e das outras pessoas. Ou seja, é necessário que o psicólogo ele saia um pouquinho desse lugar de que eu sei sobre essa doença, eu sei sobre esse paciente. Eu sei uma parte, que é a parte que me aparece, por exemplo, no atendimento clínico. Então, eu conheço um pouco dessa pessoa, mas eu não sei a verdade toda sobre ela, né? Até porque essa pessoa ela vive em muitos lugares. E a cada lugar que ela vai, partes dela se apresentam, que podem, inclusive, não se apresentar para mim, né? Por exemplo, muitas vezes partes da criança se apresenta na relação apenas com os pais, com a escola, mas na terapia não vai aparecer, né? Ou aparece de forma muito sutil, velada, certo? Diante de uma situação desconhecida, né? Então a gente também vai estar diante do desconhecido muitas vezes. Não é só a escola, não é só os pais, né, que não sabem o que fazer. A gente também pode estar diante de uma coisa desconhecida e poder se colocar nessa humildade de que, bom, eu não sei tudo, não sei a verdade, né? Não só pra gente, mas para os pais e para a escola, e que está ali para conhecer e para juntos procurar novas formas de lidar com essa situação, né? E procurar juntos saídas, certo? Ainda tocante o psicodiagnóstico interventivo, né? O psicólogo ele não vai tentar explicar, enquadrar a pessoa em categorias, né? Mas quando a gente vai falar, por exemplo, da questão do diagnóstico em si, não é simplesmente encaixar a pessoa na categoria, mas é ver que forma essa pessoa também vê esse adoecimento dela, a forma que ela funciona. Não é simplesmente dizer que ela tem X ou Y. Muitas vezes vai ser necessário algum tipo de classificação, mas que isso não é, no psicodiagnóstico, o nosso, vamos assim dizer, o nosso objetivo primordial. No psicodiagnóstico interventivo, nosso objetivo primordial é compreender como essa pessoa funciona, olhar para essas dificuldades e pensar que formas a gente pode encontrar para lidar com isso, né? O nosso objetivo primordial não é chegar a um diagnóstico psicopatológico. Pode ser que ele venha no caminho, mas esse não é o nosso objetivo, certo? E aí a pessoa nesse processo, ou seja, o paciente nesse processo, ele deve ser aprendido como um fenômeno único, né? E respeitado na sua totalidade.
E aí não tem como a gente avaliar ele simplesmente a partir de normas e padrões já pré-estabelecidos, porque a lei tem uma existência que é particular e que ela pode viver a tristeza dela de forma particular, ela pode viver a euforia dela de forma particular, né? Então, assim, a ansiedade dela também surge de forma particular, não vai surgir, ansiedade, mas não é ansiedade igual a de todo mundo, é a ansiedade dela, que surge por fatores específicos de forma específica, certo? E que ela vai poder falar sobre isso muito melhor do que os manuais, né? Então não adianta, agora eu já sei que ela tem ansiedade, pronto, com quem tem ansiedade eu faço X procedimento. Não, preciso compreender que ela tem ansiedade, como surge, como para que junto com ela eu pense em possibilidades. Pensando que a minha experiência, o que a teoria diz, pode se encaixar no caso dela e pode ajudá-la. Mas pode ser que não, pode ser que a gente precise remodelar o que a teoria coloca, certo? Porque na experiência dela não vai ser possível desse modo. E aí o existencialismo, né, na sua exuberância, ele mostra que a existência é um contínuo vir a ser, né? Um sempre ainda não, com a possibilidade de um poder ser. Ou seja, a gente nunca está pronto, a gente está sempre vindo a ser alguma coisa, a gente sempre pode ser mais alguma coisa, certo? E desse modo seria totalmente inaceitável a rotulação de um ser humano, né, aprisionando dentro de determinadas categorias diagnósticas. Por isso que aqui para o existencialismo, para a fenomenologia, é tão difícil o trabalho com diagnósticos fechados, né? A gente trabalha muito com diagnóstico compreensivo, de que nesse momento eu me encontro assim, né? Mas que sim, eu não posso ser só esse diagnóstico, porque senão a gente vai prender a pessoa numa estrutura e numa existência, e aí eu vou esquecer que ela é um eterno vir a ser, né? Que ela sempre está se constituindo. E eu fecho ali as possibilidades dela, ela é isso e pronto, é como se ela não pudesse ser mais outra coisa. Ou como se ela não pudesse deixar de ser isso também, né? A gente sabe que diversas psicopatologias, elas vão surgir, elas podem desaparecer também, né? Elas surgem nas relações, elas surgem naqueles momentos, mas se cuidadas, elas podem ir, né? Assim como tem outras que vão fazer parte da constituição. Mas a pessoa ela não é só isso. E como até eu já falei para vocês, ainda que eu tenha uma esquizofrenia, que eu tenha um TEA, essa forma de me relacionar com essa patologia e a forma que essa patologia se expressa na minha vida, ela não vai ser a mesma sempre. À medida que eu vou aprendendo a lidar com isso, isso também vai ficando às vezes muito menos tênue, muito menos difícil de lidar, os sintomas vão amenizando, então vai aparecendo de uma outra forma na minha vida também, certo? O psicodiagnóstico, né, dessa abordagem, né, interventivo, é uma investigação muitas vezes intuitiva e compreensiva, né, da vida dessa pessoa que se apresenta de forma singular para a gente. Ela deve ser seguida e pode ser feita seguindo alguns passos que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro passo, né, na verdade, acredito que são 3 passos, mas eu vou falar aqui. O primeiro passo é observar e escutar a pessoa por inteiro, fazendo suspensão, né, do que eu sei teoricamente, do que eu sei sobre essa doença. Então, o primeiro passo no psicodiagnóstico interventivo é ouvir a pessoa, né? Tentar ouvir essa história da melhor forma possível, com a melhor qualidade, com os mais detalhes possível, né? Perguntar no sentido de compreender o como compreender, né? Ou seja, explorar como é que isso se expressa na vida dela, sem pontuar nada do que deve ser feito ainda de antemão. Primeiro eu preciso ouvir essa história. Inclusive suspender o que eu sei a respeito disso, né? Das conceitos que eu já tenho pré-estabelecidos. E de acordo com Romero, esta observação inicial e escuta ela deve ser feita com base em 8 dimensões existenciais fundamentais. A primeira dimensão é a dimensão ontológica, que é uma, né, a ontologia seria como se fosse abrangente do homem como ser no mundo, ou seja, eu devo escutar essa pessoa entendendo que ela, de forma abrangente, que ela não é só aquilo que se apresenta ali para mim, ela é muito mais, ela é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que está no mundo, se relaciona com outras pessoas. Então, eu preciso ampliar essa compreensão, né? A segunda dimensão é a social interpessoal, entender que essa pessoa está dentro de uma sociedade, dentro, né, de uma relação social com pessoas, seja no trabalho, na escola, em casa, aonde ela mora,
e que ela se interrelaciona com pessoas. Ou seja, quando ela se apresenta ali para mim, para uma avaliação, ela não vem sozinha. Ela vem imbuída de tudo que ela ouviu talvez sobre essa doença, do que ela já leu, né, do que ela projetou, do que outras pessoas já falaram para ela, certo? Ou reclamaram a respeito. A terceira dimensão que ele fala é da praxis, ou seja, da prática, né, da conduta e da ação, ou seja, eu preciso compreender essa pessoa a partir da conduta, da forma que ela age sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as escolhas dela, como é que essa pessoa se comporta, né? Uma outra dimensão que a gente deve considerar é a corporal. Como é que essa pessoa fala, como é que ela se expressa, né? O que é que às vezes não se expressa, né? O que é que está ali meio paralisado. Ou seja, eu também preciso olhar para esse corpo que está ali presente comigo, né? A dimensão motivacional, ou seja, o que é que motiva essa pessoa, inclusive a estar ali, em busca de um psicodiagnóstico, em busca de um cuidado, em busca de uma intervenção, o que é que motiva essa pessoa na vida, certo? A sexta dimensão é a afetiva, né? Quais são as questões afetivas dessa pessoa, quais são os pontos fortes, quais são as fragilidades, né? Onde é que talvez seja difícil para ela, né? Onde é que tá as questões afetivas dessas dificuldades dela, certo? E afetivas tanto, né? Entendendo no sentido tanto positivo quanto negativo, certo? A dimensão espaço-temporal, né? Que noção de espaço e de tempo essa pessoa tem, inclusive de finitude, de vida, de morte, de tempo de vida, que espaço é esse que ela habita, não só um espaço físico, mas um espaço psicológico, né? Qual a ideia que ela tem dela mesma, o autoconceito, o conceito dela no mundo, certo? E a dimensão axiológica, né? Que são os valores inerentes à existência social e individual dessa pessoa. Eu estou diante de uma pessoa que tem uma dimensão axiológica, ou seja, ela tem valores sociais e individuais que muitas vezes podem ser até estranhos para mim, né? Ou seja, o que é importante para essa pessoa, o que é primordial, né? Que valores ela cultiva e ela tenta levar para a vida dela. O segundo ponto do psicodiagnóstico é descrever cada experiência significativa, ou seja, depois de ouvir e suspender o que eu sei, eu vou tentar descrever essa experiência, né? Tentando achar o sentido fundamental mediante um método compreensivo, né? Nesse momento a gente vai vai além do sentido que é possível que o discurso da pessoa apresenta, né? Mas é tentar investigar junto com a pessoa nesse primeiro momento, depois de ouvir, qual o sentido dessa experiência para ela. Ou seja, o segundo momento depois de ouvir é um momento que eu vou me ater às palavras que essa pessoa expressou, que ela colocou, tentar ver quais os significados que tem ali e junto com ela tentar melhor compreender esses significados. É onde eu vou começar a pontuar, né? Eu vou pontuar e tentar compreender com essa pessoa, por exemplo, quando ela me diz, eu tenho depressão, isso, então, por exemplo, é o momento de eu começar, depois de ouvir essa história que ela me relata, é o momento de eu começar, mas me fale melhor como é essa depressão, como é que ela vem, como foi que essa depressão surgiu, qual o sentido dessa depressão ter surgido justamente nesse momento, qual o sentido dela na sua vida, né? Como é para você ter essa depressão? Então, eu vou começar a investigar qual o sentido dessa experiência para a pessoa, para que ela entre em contato com essa experiência, porque muitas vezes a pessoa ela diz, não, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, mas ela não entra em contato com essa experiência que é dela, que ela tem. Quando eu começo a investigar, não, mas como é para você ter isso? Como é que é isso na sua vida? Como é que isso aparece? Se isso lhe atrapalha, então a pessoa ela vai começar a refletir sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam que tem determinadas coisas, mas não refletem sobre isso, certo? O terceiro ponto do diagnóstico, psicodiagnóstico interventivo é buscar as relações de sentido entre as diversas experiências vividas pelo sujeito, bem como dos aspectos universais humanos, mas que estão ali sendo expressos na construção de uma história de vida particular. Então, no terceiro momento é que eu vou começar a entrar, como essa experiência, por exemplo, de depressão, ou de ansiedade, ou de bipolaridade, ela aparece dentro da história dele, né? Ou seja, ela não apareceu do nada. Então, qual o significado dessa psicopatologia ou dessa dificuldade que essa pessoa está apresentando dentro de toda uma história que ele tem, né? Então,
eu vou aí começar a relacionar isso com a história de vida dessa pessoa. E aí não só com a história de vida dela, mas com a história de vida de outras pessoas, da humanidade como um todo, porque, por exemplo, a gente chama algo de depressão porque humanamente muitas pessoas apresentaram isso. E isso chegou a ser classificado como depressão, ou seja, a gente tem experiências que se assemelham a dela. Então é um momento também da gente começar a trazer um pouco da teoria, das experiências que a gente tem de atendimento, que vão nos, né, esclarecer um pouco o que é isso que essa pessoa tem. Que outras pessoas têm algo semelhante, não igual, mas semelhante a ela. Ou seja, é o momento de agora sim eu posso começar a trazer outras questões, né, para essa compreensão. Inclusive começar a colocar isso para ela, certo? E um quarto momento, né, do psicodiagnóstico interventivo a gente vai começar a associar os princípios teóricos pertinentes à história particular do mesmo. Ou seja, se no ponto anterior eu comecei a relacionar isso com a história de vida dela e eu começo a adentrar na teoria, no quarto ponto é o momento que eu vou me embasar mais teoricamente e relacionar a teoria com a história de vida dela. No psicodiagnóstico interventivo, a gente não parte primeiro da teoria para encaixar a pessoa na teoria. Depois que eu compreendo a história dessa pessoa, eu vou para a teoria e ver o que na teoria pode me ajudar a compreender a história de vida dela. O que na teoria faz sentido nessa história de vida dela. E não ao contrário, né? Tá, eu tô vendo que ela tem dificuldade, mas essa dificuldade, né? Aqui a teoria me diz o que dessa dificuldade? Tá, eu tô vendo que tem algum mecanismo de defesa. Quais desses mecanismos que ela pode estar usando? Uma mistura desses, algum desses? Então, depois de ouvir, de compreender, de relacionar essa doença ou essa dificuldade com a história de vida dela como toda, ou seja, de onde surgiu, é que eu vou lá relacionar com a teoria, certo? Então, a teoria, ela vem por último. E, por fim, é fundamental, né, comentar que ao longo do processo de psicodiagnóstico, a gente ao longo do processo de psicodiagnóstico, desculpa, foi porque apareceu que estava descarregando, viu, gente? Aí eu tive que mexer. A gente realiza devolutivas constantes, ou seja, como eu disse, a gente o tempo todo vai intervindo. Então, eu já vou dando devolutivas para a pessoa, não vou esperar o final do processo psicodiagnóstico para eu dar uma devolutiva final para ela. À medida que eu vou avaliando, eu vou compreendendo, eu já vou dando pequenas devolutivas e no final eu dou uma mais completa, vamos assim dizer, certo? Até para que a pessoa já vá tendo uma ideia do que está acontecendo, do que vai vir, para que a gente no final não tenha uma pancada, né, meio que na pessoa, ou seja, ela vá se apropriando do que é dela, né, do que é da vida dela e já possa ir pensando inclusive em estratégias de como lidar com isso. E aí também é importante que as compreensões que surgem nos encontros, elas possam ser partilhadas com o paciente, né? Ou seja, o meu psicodiagnóstico não é um segredo, né? Eu tô fazendo um psicodiagnóstico sobre a vida de alguém, então é todo o direito dela de e aos poucos ir compreendendo o que é que eu estou vendo nesse psicodiagnóstico. Por exemplo, o que é que os testes já estão me dizendo, né? Então, para que essa pessoa ela vá um pouco se apoderando também da sua história de vida e de suas dificuldades, certo? É importante também a gente sempre ter cuidado com a linguagem, né? Nessas devolutivas, nessas intervenções, com quem eu estou falando, que forma ela compreende, quais são os valores dessa pessoa, para que eu possa adequar a minha linguagem a uma forma que seja de compreensão para ela e que faça sentido para ela, tá certo? Em relação ao psicodiagnóstico seria isso, né? Na próxima aula a gente vai começar a entrar em Gestalt terapia, né? Eu não sei se vocês tiraram as xerox do texto, mas eu vou tentar escanear os textos para mandar para você à medida que a gente for falando, certo? Mas é isso, gente. Eu vou ficar disponível no horário da aula de vocês pra gente tirar dúvida. Eu vou entrar online pra gente tirar dúvidas sobre a aula, tá bom? Um abraço em todos e mais uma vez se cuidem.